noite, meu irmão, minha irmã. Estamos muito felizes com a sua presença no nosso primeiro seminário virtual Lar Cristão. Costumamos fazer esse seminário em muitos lugares, mas é a primeira vez que nós vamos fazer ele virtualmente. Talvez você está aí na sua casa também impedido de sair ou com algumas restrições, mas a palavra de Deus ela não fica restrita e nós podemos aprender em diversos lugares, diversas maneiras. Então esse seminário foi preparado para você que está em sua casa, que não tem conseguido aprender tanto de Deus e talvez até tem gerado conflitos essa presença mais intensa, às vezes dificuldades com o trabalho nessa fase, comunicação com conflitos, os filhos dando problemas. Tudo isso é o que nós queremos falar durante esse seminário virtual e estamos muito felizes com a sua presença e por você gastar esse tempo, investir esse tempo para aprender mais sobre o que Deus espera para a nossa família dentro da Palavra de Deus. Então nos acompanhe nesses dias, nós vamos tratar esses 4 temas: a criação bíblica do lar, comunicação no casal, criação bíblica de filhos e as finanças no lar. E por fim nós teremos uma live extra com alguns assuntos, não vou dizer ainda, deixa isso como surpresa. E também nós teremos alguns períodos em que cada inscrito no seminário vai ter a sua participação em um grupo pequeno com alguns conselheiros, algumas pessoas preparadas para conversar e orientar sobre aquilo que nós aprenderemos. Então, se você se inscreveu, fique atento a essa programação especial que terá somente para quem fez a sua inscrição. Para os demais, podem assistir as palestras sem problema nenhum, podem compartilhar e convidar outros também nessa participação. Palavra da Vida é quem está organizando esse seminário. Talvez você se pergunte, mas quem é a Palavra da Vida? Palavra da Vida é uma missão, não é uma igreja, não é uma denominação, mas é uma missão que tem por propósito ajudar a igreja, promover a glória de Deus, servindo a igreja local com diferentes maneiras, seja ela com treinamento de liderança, com materiais para discipulados, para ensino da palavra, sendo com acampamentos. Trabalhamos com escolas públicas, trabalhamos de diversas maneiras com o propósito de servir a igreja local e edificar os crentes ao redor desse mundo. Ela está em mais de 80 países do mundo e em Moçambique desde 2012. Se você quer ter mais informações, entre lá no Facebook Palavra da Vida Moçambique e descubra um pouquinho mais de quem nós somos. Então, vamos aproveitar tudo que esse seminário virtual tem para nos oferecer. E eu gostaria que você ficasse atento e participasse nas nossas programações. Eu gostaria de orar também, pedindo que Deus nos abençoe nesse tempo e que seja algo especial na sua vida, na minha vida e na vida das famílias aqui de Moçambique. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de, apesar da distância, apesar das dificuldades, apesar de estarmos mais privados da convivência cristã, nós temos a Tua Palavra que sempre nos encoraja e nós temos essa ferramenta que nós podemos aprender juntos da Tua Palavra. Abençoa cada participante desse seminário virtual e faça com que a Tua Palavra alcance as necessidades de cada um e nos ajude a encontrar lares felizes, a desenvolver lares que honram ao Teu nome. Que diante de todas as dificuldades nós possamos perceber o que o Senhor espera para o nosso lar e assim viver uma vida de transformação, de dedicação para alcançar o Teu propósito e alcançar também a paz, a alegria de um relacionamento perfeito de acordo com a Tua Palavra. Oramos assim no nome de Jesus, agradecidos por essa oportunidade. Amém. Cada dia nós vamos ter uma pequena brincadeira que você vai poder fazer na sua casa também. Então hoje nós estamos aqui com o casal Ivanildo e Judite e eles vão fazer essa brincadeira conosco. Eles têm aqui um copo com água e uma colher. O Ivanildo vai ter que segurar a colher e a Judite vai ter que segurar o copo com água. E ele vai ter que dar de beber para sua esposa por 30 segundos e vamos ver o quanto que ele consegue dar de beber. Você pode fazer isso aí na sua casa também. Então, pega lá um copo d'água e uma colher. Então, vamos lá, vamos fazer a brincadeira. Vocês têm 30 segundos e vamos ver se consegue chegar nessa marca aqui do copo. Preparados? Sim. Então, vamos lá. Começou.
Isso, dá de beber, Ivanildo. O dia estava com muita sede. Se preparou, nem bebeu água a semana inteira aqui, só para beber hoje na brincadeira. Aí, tá quase lá, hein? Tá quase lá. Os dois trabalhando juntos. Isso. O Ivanildo já tinha dado de beber para sua esposa antes numa colher ou não? Primeira vez na vida, né? E acabou o tempo. Acabou o tempo, vamos ver aqui. E conseguiram, muito bem. Uma salva de palmas aqui pro casal. Parabéns, conseguiram chegar no alvo. O nosso tema de hoje é a formação bíblica do casamento. Então hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. E assim como nós vimos, cada um tem uma função específica no lar. Deus criou cada um com um propósito para nos unir e cuidar um do outro. Então fica junto conosco que vamos aprender mais sobre esse assunto tão importante para os nossos lares aí. Se animaram com as brincadeiras, foi bom, não terminou. Agora é momento de louvor. Se você quiser ficar em pé, sentado, louve a Deus conosco agora. Vai passar um vídeo, o louvor agora é um pouquinho diferente, né? Do mesmo jeito que o seminário está sendo diferente, o louvor também é diferente. Mas não deixa de ser louvor a nosso Deus. Então, louve ao Senhor conosco, alegre-se e que o Senhor nos abençoe nesse lindo momento. Haleluya nkateko Yeso ni matimba Hiena Muhluri Balala ngapuka Yeso tabahlula Hiena Muhluri Hihlula Himatimba Hallelujah nkateko Yesu ahihlulela Hangwike Hallelujah Iyo siyaina Hihlula himatimba Hallelujah nkateko Yesu ahihlulela Hangwike Hallelujah Iyo siyahina Hangwike Hallelujah Iyo siyahina Exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado
é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Sim, Jesus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Aleluia. Vamos então fechar nossos olhos e vamos orar. Pai, queremos te dar graças e te louvar por quem tu és. Dizer obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá de, como casal, podermos aprender da tua palavra, podermos crescer juntos para a edificação do nosso lar e para a glória do teu nome. Deus, por favor, ensine-nos através da tua palavra. Sabemos que hoje vamos aprender sobre a criação bíblica do lar e sabemos que quem planificou, quem programou, quem criou o lar foi o Senhor. Tudo o que nós queremos é te obedecer acima de qualquer coisa, acima da nossa cultura, acima da nossa tradição. Sabemos que está o Senhor. Por essa razão, agora que o Senhor nos alcançou, nós desejamos viver conforme o Senhor quer que nós vivamos. Por isso pedimos, Deus, use a tua palavra para nos ensinar, para nos instruir e para transformar nossos lares e nossas vidas. Obrigado por esta oportunidade de juntos aqui podermos aprender. Que privilégio tão grande, mesmo sem precisar sair de casa, podermos ter essa oportunidade de aprender. Que a tua vontade seja feita no nosso lar, na nossa vida. Use, Deus, o teu ministro que vai falar e que a tua palavra venha alcançar os nossos corações e que com sabedoria, Deus, ele possa trazer a nós e que nós possamos continuar crescendo. É isso que te pedimos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que esse tempo realmente seja muito bom. Vamos ouvir e aprender mais daquilo que Deus quer nos ensinar com a ministração do pastor Carlos Nogueira. Ele vai trazer a palavra de Deus. Fique sentado aí, não deixa que nada te distraia. Concentre-se, só é um tempinho curto. Não permita nem que a criança, nem que o vizinho, nem que o celular te incomode. Agora é momento de se concentrar, aprender e ouvir mais daquilo que Deus quer falar à nossa vida e ao nosso coração. Que Deus abençoe esse tempo e que seja de muito bom proveito. Abra sua Bíblia em Gênesis 2:24. Gênesis 2:24. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui nós temos o registro de nascimento da família, do casal, do lar. Esse versículo é palavra de Deus, falada antes do pecado entrar. O pecado entra no capítulo 3, estamos no capítulo 2 de Gênesis. É a orientação, é a base, é o ideal de Deus para a família. E nós temos que lutar, nós temos que buscar viver o máximo possível esse ideal para a glória de Deus e para a nossa felicidade, mas primeiro para a glória de Deus.
Então, vamos pegar esse versículo e perceber melhor cada ponto, porque eu acho que vai nos ajudar a entender como é que Deus criou, o que Deus pensa a respeito de um lar, de uma família. Não é o que você pensa, eu, sua cultura, minha cultura, não. O que Deus pensa. Então, vamos lá. Gênesis 2:24, começa o texto dizendo assim: por isso deixar o antigo lar. É interessante porque, biblicamente, um novo lar começa com o deixar o antigo lar. Então, meus queridos, o casal, o rapaz, a moça, deixam geograficamente, deixa economicamente, deixa emocionalmente, deixa em termos de autoridade. Agora, eles vão deixar a antiga família para formar um novo núcleo familiar. Claro que continua tendo relacionamento com os seus pais, com os seus tios, com os seus irmãos, continuam a honrar pais e os mais velhos, mas agora existe um novo núcleo. E esse novo núcleo, esse casal, deixa por um amor maior, então eles vão formar um novo núcleo. Queridos, cada família só pode ter um cabeça. E esse cabeça, biblicamente falando, não é o pai, não é o tio, é o marido. Se ele for maduro, se ele for sábio, ele vai ouvir os conselhos dos mais velhos, mas ele não requer, biblicamente, ele não tem mais que ser submisso como quando era filho na casa dos pais. Agora, muitas vezes os jovens querem a autoridade de ser um novo casal e querem mandar na minha vida, mas não quer ter a responsabilidade de manutenção e quer o dinheiro, o favor do pai, da mãe. Eu só quero lembrar que quem paga manda. Então, muitas vezes, eu quero que meu pai e meu tio paguem, mas não quero ter interferência. Não tem jeito. Um vem junto com o outro. Então, jovem, você quer casar, é importante você entender que eu tenho que ter condições de deixar e começar uma vida simples. Não precisa começar com tudo. Não, eu vou começar e tenho que ter uma casa montada como era a casa da onde minha esposa saiu. Não, começa junto lá de baixo e vai construindo. Mas deixa. Por isso, deixa, diz Gênesis 2:24. Em segundo lugar, diz o texto bíblico, por isso deixa o homem pai e mãe e se une. Esse verbo unir tem a ideia do compromisso. É a ideia de uma aliança, de colar o casal. Colar para sempre. É uma ideia de muita seriedade, viu, irmãos? Muito sério isso. Não é uma coisa de qualquer maneira. Tem que pensar muito, orar, os dois juntos e vão ter um compromisso. E aqui é que vem o elemento civil, pois esse compromisso, ele é feito diante do Senhor Deus e também das pessoas da sua comunidade. Então, esse é o elemento, essa aliança, ela é pública, ela é diante do Senhor, para Deus, mas também diante dos homens. E quando eu estou a dizer que eu vou me comprometer com essa esposa e a esposa vai se comprometer comigo, com o marido, essa aliança, ela vai funcionar, ela vai acontecer quando tiver tudo bem e quando não tiver tudo bem. Porque às vezes tem momentos no casamento que muitas vezes nós vamos ter vontade de falar, eu vou largar tudo. Não. Eu uni. É como você colar, já tentou colar? Pega aquela cola branca e cola 2 papéis, 2 folhas de papel assim, 2 A4, cola, deixa secar, depois tenta descolar, vai rasgar as 2 folhas.
Às vezes, quando os seres humanos tentam separar o que nunca devia ter sido separado, rasga as vidas das pessoas. Então, se une para sempre. Continuando o versículo, diz assim: e se une à sua mulher. É a ideia de fidelidade. Queridos, quando eu digo sim para essa mulher, quando eu digo sim para esse homem, eu estou a dizer não para todas as outras, para todos os outros. Deus, ao criar o lar, pressupõe um grau de fidelidade. Esta é a sua, as outras não são suas, os outros não são seus. Então pressupõe fidelidade. Então nós temos aqui um casal que a fidelidade coloca a esposa, o marido, o cônjuge como a prioridade, pressupõe exclusividade. Então pensa bem. Quando Deus criou o casamento, ele pensou então em um amor a ponto de deixar seu antigo lar, ele pensou num compromisso, numa aliança e em fidelidade, exclusividade. Mas o versículo continua e diz assim: se une à sua esposa, ou à sua mulher. E é interessante, você notou aí que se une a, não diz as. A, artigo definido singular, não é plural. Então, no ideal de Deus, queridos, é um homem para uma mulher para um homem. Sim, nós temos muitos exemplos de várias esposas para um homem no Antigo Testamento e sempre deu errado, né, irmãos? O alvo, o plano original de Deus, lá no registro de nascimento do casamento, o ideal é um homem para uma mulher. O ideal de Deus é monogamia e não poligamia. Esse é o ideal de Deus, onde nós temos um cônjuge para um outro cônjuge. O texto continua dizendo assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, se une à sua esposa. É interessante que o texto não diz assim, e se une ao seu parceiro. Não é parceiro. É homem e mulher. O ideal de Deus é um relacionamento heterossexual, não é homossexual. É um relacionamento de pessoas de diferentes sexos e não do mesmo sexo. Esse é o ideal de Deus. Nenhum outro relacionamento do mesmo sexo cabe na criação de Deus para o casamento. E aí termina esse texto dizendo assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A formação do casal, e lá em Mateus, desculpe, antes de falar, em Mateus, Jesus fala assim, e os dois se tornam uma só carne. Jesus reforça ainda a ideia. A partir do momento que você casa, você tem um só endereço, uma só casa, um só quarto, uma só cama. Você vai ter só um rumo de direção, um plano. Vocês agora passam a ter uma só bolsa. Irmãos, é uma só bolsa também. Não é eu tenho meu dinheiro, você tem. Não, um só. Porque é uma só, um só. Uma só carne. Essa expressão quer dizer, em primeiro lugar, um só físico. Eu tenho agora uma vida nua, transparente, nada a esconder, tanto fisicamente quanto em todas as outras áreas. A minha vida é totalmente transparente para minha esposa e da minha esposa totalmente transparente para mim. Não é só fisicamente, mas em todos os aspectos. Aí você pode pensar, pastor, se eu falar tudo para minha esposa, ela me coloca na garrafa. Não, querido. Nós temos que ter
desenvolver uma confiança, não é uma competição. Casamento, quando foi criado, não é o marido que compete com a esposa e um quer tirar o máximo do outro. Não, não é isso. Vocês são uma equipe. E um vai ajudar o outro a remar, a passar por esse mundo, por esse mar terrível que está à nossa frente. Então, os dois precisam se ajudar e não os dois explorar um ao outro. Então, quando o Senhor diz uma só carne, é uma só vida, sem segredos, sem esconder, transparência total, uma só. Uma só. Aqui está o registro de nascimento do casamento. Deixa, por amor, se une, compromisso, aliança, a sua esposa, fidelidade, exclusividade, a sua singularidade, só uma, só um, esposa, um relacionamento heterossexual, macho com fêmea, fêmea com macho, e os dois se tornam uma só carne, uma intimidade total. Se você quer continuar com as suas coisas, com a sua maneira de ser, com a sua maneira de se comportar, repito, não tem problema, só não casa. Porque ao casar, você está dizendo, eu estou a abrir mão, ao deixar de lado a vida sozinha, solteira, da minha maneira, para compor com uma outra pessoa uma nova vida da nossa maneira. Acabou meu, minha, eu, agora é nosso, nós. Então, para onde é que nós vamos? Qual será a nossa maneira de fazer as coisas? Qual é a maneira da nossa família reagir? É nossa cama, nosso quarto, nosso dinheiro. É interessante que às vezes nós temos conflitos porque muitas vezes o marido quer ter a nossa cama, mas não quer ter o nosso dinheiro. Quer ter a intimidade da esposa numa área e quer que a esposa e ele sejam totalmente nus numa área, mas na outra não. Na outra eu escondo, na outra eu retenho parte. Nessa outra área eu quero totalmente íntimo. Mas aqui não, não, querido. É intimidade geral, total, que temos que construir uns para com os outros. Se eu pudesse colocar numa frase o que é então o casamento, resumindo, eu diria que é assim. No ideal bíblico, casamento é o compromisso assumido entre os cônjuges diante de Deus e dos homens de deixar a antiga família numa união leal, afetiva, onde tem afeto, monogâmica, fiel, heterossexual, de intimidade total e permanente. Então, colocando todos esses, essa seria a sentença, essa seria a frase do registro de nascimento ideal de uma família, de um casal. É isso que Deus pensava para nós. Agora eu imagino que você, ao olhar para esse versículo de Gênesis 2, 24, você vai dizer assim, epa, não consigo. Ah, pastor, não consigo. Está muito difícil. Tem uns 2 ou 3 aqui que eu não vou conseguir. Não vai mesmo. Não vai. E eu acho que é isso que a palavra de Deus nos faz. Ela mostra um padrão alto, não é um padrão humano, não é um padrão cultural, não é o jeito que os brancos pensam, os negros pensam, ou essa ou a outra cultura. Não, é a maneira como Deus pensa. Um padrão altíssimo, perfeito, que diante dele todos nós falamos, Senhor, tenha misericórdia, não consigo. E aí, qual é o primeiro passo? Vá correndo à cruz de Jesus. Vá ao Senhor Jesus e fala assim, tenha piedade, tenha misericórdia de mim, eu não consigo viver isso, me ajude. E tudo começa quando o Senhor Jesus vem na sua vida, transforma você para depois transformar o seu lar, a sua família. Então, meu querido, repito, são tantas diferenças que eu preciso de Jesus.
O padrão de Deus é tão alto que eu preciso de Jesus. Este foi e é o plano de Deus para o casal. Estes 6 itens aqui, todos os 6, é um padrão que nós temos muita dificuldade de alcançar. É um padrão que nós olhamos para a nossa realidade e falamos assim, tenho errado. E estamos longe dele. Pois bem, o nosso esforço é para lutarmos e chegarmos o mais próximo do padrão ideal de Deus. Para a honra de Deus, para a glória de Deus e para a sua e a minha, a nossa felicidade. Quanto mais vivermos isso aqui, mais você, sua esposa, seus filhos serão felizes. Perguntas para reflexão e aplicação. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. O que o estudo baseado nesse versículo da palavra de Deus nos diz. Primeira pergunta. Cite uma área das 6 que nós colocamos aqui que você tem maior dificuldade de vivenciar, de viver. Eu sei que as perguntas estão começando a ficar meio pessoais e nós vamos ter que talvez nos abrir, nos expor, vamos mostrar que não somos tão perfeitos assim, mas se não permitirmos que Deus mude a nós, por que nós estamos fazendo aqui, não é? Deixe o Espírito Santo tocar no seu coração, não tenha medo de mostrar suas falhas, pelo contrário, é o primeiro passo para a mudança. Então, partilhe uma área que você tem dificuldade em uma destas 6. Segunda pergunta, o que você pode fazer para mudar essa área? O que você pode fazer para corrigir o que você está a viver para chegar mais perto do padrão de Deus? E terceira pergunta, como seu cônjuge pode te ajudar a mudar? Como é que a sua esposa, como é que o seu marido pode te ajudar para vocês dois chegarem mais próximos do plano ideal de Deus? Então, esse é o plano de Deus. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Como acrescentou Jesus, os dois já não são mais dois, porém uma só carne, uma só vida, um só rumo, 2 em 1. Esse é o plano de Deus para o casal. Que Deus te abençoe. Muito bem, meus irmãos, hoje tivemos aí a nossa programação de abertura, aprendemos sobre o propósito de Deus para o lar, a criação de Deus no lar. Tenho certeza que você foi desafiado e você pode agora conversar com a tua esposa, com a tua noiva, com aquela pessoa que você está junto, sobre esse plano perfeito de Deus. E amanhã nós teremos uma programação especial às 15 horas. Não perca, 15 horas estreará no YouTube a nossa programação com o tema Comunicação Bíblica. Esperamos você amanhã, 15 horas. Convida outros amigos para participar e assistir junto com vocês esse programa especial. Até amanhã. Tchau, tchau.